amigos, mais uma edição do programa Panorama Tricolor, estado de graça, edição de número 200, com a presença dos próceres Marcos Vinícius Caldeira e Paulo Tiburcio Otiba. Vamos falar, é claro, das coisas do Fluminense. Você que nos assiste nesta terça-feira, o Fluminense hoje tem um compromisso muito sério diante do Atlético Paranaense. E depois falaremos de festas, amenidades, lembranças, contratações, não do Fluminense, do Panorama 2017. Tem jogador preocupado com a barra. Mas é isso. Com a palavra, Marcos Vinícius Caldeira. Muito bom estar aqui de novo, Paulo Ono. A gente está fazer 200 programas desses, é uma tarefa realmente. Fazemos porque gostamos. Gostamos, né? Pagamos do nosso bolso, dedicamos nosso tempo. E ultimamente a gente tem dividido as tarefas, né? Porque para todo mundo então eu e o Paulo Ono temos feito poucos panoramas juntos, então é uma honra estar aqui de novo, prazer falar do Fluminense e falar de lembranças desses 200 programas, né? Se não me engano, mais de 3 anos de programa. Desde 2012, 4 anos e meio já. E é isso aí, vamos falar do nosso Flusão, que hoje tem um jogo importantíssimo, a primeira das 4 finais da nossa ida para a Libertadores. É isso, ele agora, dotado, o homem com a elegância tricolor, estirpe tricolor do Panorama, Paulo Tiburcio Otiba, com suas palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. É um prazer estar aqui junto com essas duas grandes figuras aqui, Paulo Ono e Marcos Vinícius Caldeira, participando do programa número 200. Bom, sou um pouco caçula aí dos programas, mas tem sido bem interessante participar do programa. Vamos falar do Fluminense. A gente tem na verdade a gente vai começar agora uma disputa muito grande para conseguir a tão sonhada vaga na Libertadores. E, bom, apesar de tudo que o time tem feito pela gente, eu levo fé. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Sempre acreditando. Então a gente começa já esse bloco falando do seguinte: o Fluminense enfrenta hoje o Atlético Paranaense, não pode pensar em outro resultado que não seja vitória, terá o apoio da torcida com ou sem chuva, porque o setor sul inclusive já se encontra esgotado, já deve estar encaminhando para finalizar o leste também, e vencer o Atlético Paranaense, mesmo com os problemas que o Fluminense teve no decorrer do campeonato, não é nenhum grande problema, não é isso, Marcos? Não, ainda mais que o Atlético Paranaense tem uma grande dificuldade de jogar fora. O futebol brasileiro, cara, os dirigentes brasileiros são espetaculares. O Atlético Paranaense resolveu ser o único clube a ter grama sintética no seu estádio. E o que faz? Ele se dá bem lá, porque tem dificuldade, se dá mal fora, né, gênio? Mal ou bem tá conseguindo aí tentar uma vaga para a Libertadores, né? E o Fluminense, cara, assim, o Paulo Ono, que tem uma memória gigante, ele é pródigo em correr atrás das coisas muito difíceis e perder as coisas quando estão na sua mão, né? Ou seja, o Fluminense realmente era um ano de muita dificuldade, conseguiu trazer o Levi, que é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, pelo menos até então. Conseguiu um campeonato da Primeira Liga, né, que é importante, sempre título é importante. O Levi no primeiro turno do campeonato chegou, apesar de não conseguir muitos pontos, ele estabilizou a defesa. Aí ele me faz 2 partidas boas contra Grêmio e Corinthians, ganhando fora, quando a gente já dava tudo por perdido, e aí abre o G6. Quando abre o G6, a gente está no G6, e a partir do momento que abriu o G6, o que acontece? O time se perde, né? Enfim, o Levi, nos últimos partidas, por mim, optou por esquema e substituições erradas. Ele deixou o meio campo muito aberto, jogando com um volante apenas, insistindo com o Marquinhos na substituição. O time fazia o gol que estava ganhando, estava na frente. Ele, em vez de fechar o meio campo, ele abria mais o time. Não teve outra alternativa, eu não gosto, sou contra. Quem me conhece sabe que acho que o técnico tem que ser mantido, vida longa, ele vai errar, vai acertar, né? Ainda mais um técnico bom que ele veio, mas era o que tinha que ser feito. E a gente abre uma esperança até porque os outros times também estão perdendo. O Corinthians está por ladeira abaixo, o Grêmio parece que abandonou o Campeonato Brasileiro para a final da Copa do Brasil. E nós temos uma disputa, em princípio, com esses 2 mais Atlético Paranaense, com a possibilidade ainda de abrir G7 caso o Atlético Mineiro seja campeão da Copa do Brasil, né? Então acho que é uma nova fase, são 4 jogos. Marcão, pelo menos a gente sabe que os jogadores vão correr por ele, né? E eu não sei como é que está arrumando o time, agora o time treina no CT, é uma grande sacada, a gente já tem o CT lá semi-pronto para ser treinado, mas eu não sei qual vai ser a escalação, mas espero que o time convença hoje e possa ganhar, para que a gente possa encaminhar essa vaga para a Libertadores. Antes do Tiba comentar, fazer uma observação sobre o negócio que você disse. É um negócio curioso, né? O futebol brasileiro tem tanto jogo, tanta competição, tanto tudo. Começa o ano, os times estão assim, não, porque a gente tem que ganhar todas as competições, tem que estar de frente para todas as competições. Aí vem um time como o Grêmio, que você falou, que ele larga uma competição pela outra.
E aí depois ele perde a segunda competição e fica, pois é, né? Cara, e ano que vem vai ser pior, porque Libertadores é o ano inteiro, né, cara? Não é na boa, bicho, assim. Copa do Brasil o ano inteiro, Libertadores o ano inteiro. Isso. Em compensação, alguém sabe me explicar? A gente está hoje gravando segunda-feira à noite. O final de semana era data FIFA, procede? Isso. E o único jogo do brasileiro vai ser hoje Fluminense e Atlético Paranaense, é isso? Mas isso acho que foi um pedido do Fluminense para poder usar o Maracanã. Para poder utilizar o Maracanã. Mas assim, não poderiam ter puxado os jogos para sábado, o final de semana estava tudo proibido, é isso? Assim, normalmente data FIFA é data FIFA mesmo, nenhum jogo de Série A no mundo inteiro ocorre, né? Acho que tem algumas exceções, mas aí assim... São 7 datas FIFA, não é isso? Tem lá, na Europa também acontece isso, para os campeonatos, porque não dá pra competir, a FIFA manda e não dá pra competir com os jogos. Pois é, né? Só que lá não é que nem o Brasil, né? Que tem Copa do Brasil até o final, Libertadores até o final, não sei o que. Lá também tem muitos campeonatos, né? Mas acho que eles conseguem organizar melhor as datas. As coisas são mais regionais, né? Que atrapalha um pouco. E aí, tipo, aqui está levando fé, agora vem o Marcão aí nessa fase derradeira, o Marcão que, se ele conseguir emprestar a beira do campo, que ele foi dentro do campo, o Fluminense tem um vai brigar muito. Uma sensacional, inclusive vi uns dias atrás o gol que ele fez de bicicleta contra o Botafogo foi uma maravilha. O gol foi maravilhoso e a forma como ele vibrou também foi maravilhosa. Você percebe que realmente o cara se dedica ao como ele gosta do clube. Isso, de certa forma, é uma vantagem que ele pode passar essa vibração pro elenco que andava um pouco meio desanimado. Não sei o que aconteceu no Fluminense, que acho que, como o Caldeira aqui expressou bem, o time vinha numa subida, melhorando, e de repente descambou tudo, começou a perder. Meu amigo, o estranho universo dos jogadores de futebol, onde pequenos detalhes podem colocar tudo abaixo. Assim, eu nem colocaria, eu também concordo com o Caldeira, acho que essa questão de você ficar trocando toda hora de técnico não é legal. Eu acho que a culpa, o Levi ele tem a parcela de culpa dele, mas a culpa não é só dele. Alguma coisa ali com os jogadores aconteceu para o time cair de rendimento. Ele tinha conseguido armar o time bem, o Levi, tá? Só que ele acabou perdendo a mão, o que foi acontecer, ele tentou mudar o time e realmente na mexida que ele fez para tentar mudar o time, ele não foi bem sucedido e isso acabou acarretando na demissão dele. Coisa do futebol, não concordo, mas foi inevitável. O Marcão, acho que o Marcão tem a oportunidade da vida dele, não para continuar no Fluminense, eu acho que ele ainda não tem a experiência para ser o técnico do Fluminense, quem sabe no futuro, mas acho que ele tem a chance da vida dele de tentar emplacar o Fluminense na Libertadores. Se ele conseguir fazer isso, ele pode até pensar em começar a carreira de técnico dele. Bom, como torcedor, eu levo fé. Mas a gente sempre fica com o pé atrás porque o time sempre está decepcionando a gente. Vamos ver se o Marcão consegue aí, dar uma força para esse time e amanhã, ou dependendo de quando o pessoal está vendo meu programa, vamos estar torcendo aí para o time. Mas a questão, por exemplo, a gente estava falando só para finalizar esse bloco, é claro que o time vem num processo mais complicado, isso também se deveu à questão do Levi e tal. Mas matematicamente falando, o Fluminense está completo, está na briga, né? Tem jogos difíceis. Os outros têm adversidades também, quer dizer, se o Fluminense vence essa partida, ele já tá, coloca um calor na situação. Com certeza. Não é isso? Gente, o bloco passa rápido, 200 programas passam rápido demais, não é isso? Então no segundo bloco a gente volta falando ainda de Fluminense, falando várias outras coisas, principalmente 200 programas dessa casa que muito nos honra, essa brincadeira que a gente montou que virou um negócio sério demais e que hoje, para nosso orgulho, é um dos blocos que contém o maior número de escritores independentes de futebol do Brasil, então não é pouca coisa. E é isso, construímos aos poucos, sinta-se em casa, essa casa é a nossa, essa casa é de vocês. Daqui a pouco a gente volta com Marcos Vinícius Caldeira, Paulo Tibúrcio e Ian Villa nos vocais. As pessoas acreditam nisso, daqui a pouco a gente volta.